Bom dia, pessoal. Queria agradecer aí todo mundo pela presença aí, tá? Sei que é a primeira vez aqui, né? Todo mundo vai passar por isso, mas é uma experiência muito legal aí, tá? Pessoal, eu decidi falar sobre um tema um pouco diferente, que eu acredito que meus colegas todos vão falar sobre, a maioria, né? Técnica de venda, sobre a corretagem em si, né? Então eu quis trazer um outro tema para a gente falar um pouco, né? Que é o poder do agora, tá? E eu vou falar sobre isso, que isso é uma parte de um livro que eu li que fala sobre ansiedade. Eu acho que todo mundo sabe o quanto ansioso eu sou, né? Então, Pedro, por ser ansioso, vai falar de ansiedade? Sim, né? Eu acho que eu tenho a propriedade para falar, né? Mas, ultimamente, eu tenho melhorado bastante e eu queria trazer para vocês um pouco dessa vivência aí que eu tive, né? E de umas coisas práticas que eu tenho usado para melhorar 1% cada dia, né? Igual o Edinho fala, né? Então, vou falar um pouquinho sobre trabalho, mente e ansiedade, tá? E, obviamente, eu vou fazer uma relação com a nossa vida de corretor, que a gente sabe que não é fácil, né? Cada dia a gente mata um leão, tem sempre aquela dúvida, aquela ansiedade da venda, da meta, né? Do dinheiro entrando no mês, né? Quem aqui não é ansioso, né? Cada um na sua proporção, claro, mas acho que hoje o mundo é ansioso, né? Então isso traz para a gente muito estresse no dia a dia e é uma coisa que eu acho que eu tenho trabalhado, né? E queria passar um pouco para vocês sobre isso também, tá? Vou... Então, pessoal, né? A vida é agora. Seu poder está nesse momento. A gente sabe, eu não estou aqui para falar que o passado não importa tanto, nem o futuro importa tanto, né? Mas o passado já foi, a gente não consegue mais mexer, né? O futuro a gente consegue até planejar, mas a gente também não consegue agir. Então, onde que a gente pode agir? É no momento de agora, nesse exato segundo, né? Então é esse que eu vou focar, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre o momento presente, né? Tanto o momento presente quanto você estar presente no agora, nesse momento que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente tá lá, mas a gente está pensando em tantas coisas, no passado, no futuro, que a nossa mente não está ali, às vezes com o cliente, ou com um amigo, ou com o seu chefe, né, com a sua família, e isso acontece muito, tá? Então, eu coloquei aqui para falar um pouco sobre a mente. A mente cria um falso eu, que vive do tempo psicológico. Então, o que eu quero falar sobre isso? Né? A nossa mente, o ser humano, né, a gente quer viver sempre num momento de facilidade, de conforto. Né? Então, quando alguma coisa não agradável acontece, né, o nosso corpo a nossa mente tende a fugir disso. Então, começa a criar esse tempo psicológico, né, que eu coloquei aqui, que é o quê? Se eu tivesse feito daquela forma, se tivesse sido assim, então você começa a ficar remoendo aquela atitude que você teve ou aquilo que aconteceu e como que teria sido. Se eu não tivesse perdido aquela venda, eu teria ficado no ranking. Se eu não tivesse falado aquilo para o cliente, eu teria assim, a comissão teria caído. Então você começa a ficar nesse círculo vicioso aí de sempre ficar voltando e querendo viver no momento que não é o real, né? Então a mente ela tende a colocar você sempre num espaço confortável, mesmo que seja ilusório, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre como lidar com isso, né? E no livro, tá, pessoal? Eu queria deixar aqui registrado que eu tenho 2 cópias do livro e no final aí o Diego vou falar com o Diego do Marco para fazer um sorteio para um de vocês, tá? Tem muita coisa interessante nesse livro. Eu vou sortear e vou mandar para alguém aí. Eu não sei como é que funciona o sorteio, mas eu vou perguntar ao Diego, tá? Então, como é que é uma prática legal, né? Então, quando a mente criar esse falso eu, né? Ou seja, colocar você naquele círculo vicioso de era para eu ter feito aquilo, eu falei aquilo errado, e agora, se eu tivesse falado certo, eu teria tomado outra atitude, né? E você acaba ficando disperso da sua própria realidade, né? Então, como é que ele fala? Ele diz que que a mente tem que ser um instrumento de trabalho seu, né? Você tem que tentar desvencilhar você do seu eu, né? Então, por exemplo, você começa a observar os pensamentos ansiosos que a mente começa a te trazer. Igual eu te falei, né? Pô, eu devia ter feito aquilo, só observa, não fala nada, né? E tenta entender
que o seu corpo tem essa reação de tentar colocar você em um ambiente mais confortável, né? E deixa passar. Quanto mais você lutar, pior, mais você fica nessa roda, tá? Então, ó, no trabalho é comum cair no automático, mas quando estamos presentes, cada tarefa, mesmo que pequena, se torna completa. Então, foi o que eu falei, às vezes a gente fica pensando em tanta coisa, né? Quando a pessoa é ansiosa, você quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que às vezes você está com o cliente conversando, né? Falando sobre o empreendimento, mas você já está pensando na venda, aquela que caiu, ou se esse cliente vai assinar logo, que na verdade esse cliente é um só, mas a sua meta é 10, você só conseguiu 2. Então, será que você não é um corretor bom? Será que você não está dando atenção devida? Mas por quê? Porque você está pensando em tanta coisa que você já está até no automático ali, né? Falando as mesmas coisas sempre, as mesmas coisas para o cliente sempre, o básico de tudo, né? Você não está completo ali, né? Com realmente, ou com seu cliente, ou com seu chefe, ou com seus amigos, ou a família, né? Igual eu falei. Então, essa presença que eu estou falando de você estar realmente ali, traz produtividade, né? Porque ela elimina as distrações, abre espaço para criatividade e melhora o relacionamento. Ou seja, quando você está presente mesmo, sem estar naquele pensamento vicioso de passado e futuro, o que você tem que fazer, a conta que vai chegar, aonde que eu vou estar daqui a um ano, quero eu ter batido a meta, se o meu gerente não estiver gostando do meu trabalho. Então você começa a pensar em tanta coisa ali que não vai mudar nada na sua vida, né? Que isso aí não está acontecendo no agora, porque qual que é o seu problema real naquele minuto? Aquele minuto você está atendendo o cliente. Então, quando você começa a se desvirtuar, né, pensando nessas coisas que trazem ansiedade, você começa a ficar mais ansioso, mais estressado, e você acaba perdendo a criatividade para falar sobre coisas mais interessantes do empreendimento. Você está perdendo um relacionamento ali com o seu cliente, que às vezes ele não vai fechar ele na hora, mas ele vai entender que você soube escutar ele aquela hora, então ele vai te indicar para outras pessoas, né? Você pausa, você perde um pouco a pausa dos pensamentos, né? Eu sou muito assim, o Rogerinho me conhece, sabe que eu sou muito 220, então eu acabo falando muita coisa, né? Então, se eu estiver falando rápido, pessoal, é o meu jeito, tá? Mas eu espero que esteja dando para passar um pouquinho para vocês. Então, a gente perde esse tato com as coisas, né? Essa presença de você estar ali realmente focado 100% naquilo que você está fazendo naquele segundo, e não no 2 dias para trás, 3 dias para frente, ou coisas que não estão ali, né? Eu sempre paro, né, na hora que está acontecendo isso, e penso assim, peraí, qual que é o meu problema desse segundo agora? Então, o meu cliente está na minha frente. Então, é isso que eu tenho que focar e resolver, tá, gente? Então, uma outra coisa que me fez melhorar muito é aceite e então haja. O que quer que o momento presente contenha, aceite como se você o tivesse escolhido, tá? E tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que chama It is what it is. Então, é o que é, né? E quando eu passei a entender isso, eu tive uma melhora muito significante na minha ansiedade. Então, assim, primeiro é aceitar o que aconteceu, porque eu muitas vezes não aceitava. Então eu ficava assim, por que meu cliente não pode ter feito isso comigo? Ele não pode ter fechado. O Tony, o Rogerinho, não pode ter brigado comigo por isso. Por que aconteceu isso? Se eu tivesse feito de outra forma. Foi um jeito que eu falei, foi uma atitude que eu tive. Se eu tivesse feito de outra forma, de repente. Então você começa aquele ciclo vicioso do cérebro querer te colocar na sua fase de conforto, né? Onde você estaria, que você estaria muito melhor. Essa fuga da realidade, né? Então, eu passei a aceitar as coisas que aconteciam comigo. Depois que eu aceitei, eu falei, então isso aconteceu, então agora eu vou fingir que eu escolhi esse caminho, tá? E eu passei a agir melhor com essa escolha minha, depois que eu aceitei, depois que eu escolhi, porque quando eu fico refutando isso, falando, eu não queria que tivesse sido assim, você acaba, sua mente também não aceita, então o seu corpo começa a rejeitar também, você começa a tomar, aliás, você não toma atitude nenhuma, né? Então, essa frase "It is what it is", eu guardo muito, que é o que né? É o que a vida me deu, é o que eu tenho que aceitar. E aí eu passo a agir sobre isso. Então, por exemplo, às vezes o cliente desistiu, você pensou assim, nossa, o cliente desistiu da venda, você já começa a ficar perdido, voltar naquele negócio da comissão que você já tinha preparado para comprar um celular novo, para pagar alguma coisa. Então, peraí, vamos fingir que eu aceitei não vender para esse cliente. O que eu vou fazer agora? Aí, de repente, você pega, liga para 10 clientes que você não teria ligado, fecha 2 vendas. Então, você ganhou uma, na verdade. Ou então, você vai lá no seu coordenador e fala, coordenador, preciso de ajuda aqui, porque esse meu cliente caiu. Ele vai lá e te contorna uma situação, aceita umas propostas e vende 2. Então, quer dizer, você ganhou o dobro. Mas, às vezes,
enquanto você ficou naquela de não aceitar o que acontece, você perde outras oportunidades, tá, gente? Então, para concluir mais ou menos o que eu passei, né, eu quero falar que, assim, o pensamento do agora, ele reduziu muito, né, reduz muito a minha ansiedade, né? Eu sempre dividir, eu tento dividir meu dia agora no que eu estou fazendo agora. Por mais que você fale assim, Pedro, isso quer dizer que você não é para planejar o futuro, você pode planejar o futuro, né? Eu vou colocar aqui uma analogia bem nada a ver, né, mas vou falar, outro dia eu fui fazer um café aqui, esqueci de botar a coca no congelador, ficou quente, pessoal comendo salgadinho aqui, é coca quente. Né? Eu falei assim, nossa, cara, é simples, tá, gente? Não é, tem coisas muito maiores, né? Pô, devia ter colocado no congelador, cara, sabe? Agora o pessoal tá tomando coca quente. E aí ficou aquela coisa tá vendo? É um negócio tão pequeno, é lógico que tem muito maiores que isso, né? Mas tão pequeno, eu fiquei naquele negócio de devia ter botado, aí agora não tem gelo, eu comecei a pensar e tal. Então, você começa, depois você começa até em coisas pequenas, começar a se traumatizar, vou falar, né, a se culpar, e essa culpa começa a gerar ansiedade, começa a gerar estresse, então era uma coisa que era para ter ficado legal, já não ficou tão legal, porque você já está com uma cara fechada por uma atitude que você tomou, sabe, tão banal, né? Então, eu comecei a tomar atitude, então, vamos curtir o momento agora, então, tô aqui comendo, qual que é o meu problema agora, gente? Nenhum, sabe? Tô aqui tomando um café com o pessoal da minha equipe, né? E com isso, essa clareza que você começa a enxergar no presente, ela traz o seu foco. Então, peraí, o que eu posso fazer? Pô, vou ali buscar a farmácia, ele está aberta agora, e lá eu sei que tem uma coca gelada, lá vou trazer o pessoal. Beleza. E era até uma coca zero que o pessoal prefere, né? Quando veio a outra do café, veio a normal, talvez ninguém fosse tomar. Entendeu? Então é uma coisa tão simples assim, e melhorou no final das contas, e eu achando que estava pior, sabe? E mais uma coisa, né? O resultado ele vem do que a gente faz hoje. Por mais que a gente planeje, não, porque semana que vem eu vou fazer. Pessoal, o semana que vem, né, teoricamente não existe, você pode até planejar, mas pode chegar na semana que vem e você já você já foi promovido, você já bateu sua meta, então, na verdade, né, aquele seu cliente está preocupado, daqui a uma semana vai ser mais um, vai ser o 11º, né? O passado também não adianta, você vai aprender com o seu passado, claro, mas não tem como você agir, já foi. Né? Você pode pegar o agora, né, esse momento, e você colocar, sim, as suas experiências e resolvendo agora. Também não adianta você deixar a sua experiência para o futuro, porque, como eu falei, a gente não sabe o que vai vir. Então não adianta você sofrer 2 vezes, porque se você sofrer agora, né, pelo futuro, você vai estar sofrendo agora, e quando chegar lá daqui a um mês, né, quando a conta chegar, ou você vai sofrer de novo, né, ou você vai ter arrumado o dinheiro, vou dar um exemplo, né, da conta e vai ter pago aquela conta, né? Ou o seu cliente vai ter fechado. Então, você nem precisou ter sofrido, você ficou sofrendo agora. E por esse sofrimento, você não conseguiu nem fazer as coisas que tinha que fazer, perdeu o foco, perdeu a clareza, perdeu o seu estímulo, né? Então, pessoal, é isso, acho que passou, estou com 21 minutos aí, tá, gente? Eu queria deixar um pouquinho do que eu tenho aprendido. Esse livro, né, chama O Poder do Agora, ele traz muita coisa bacana, né, técnicas também para a gente diminuir a ansiedade, que o mundo hoje a gente sabe como é que tá, né, é um mundo estressante, né, um mundo muito ansioso, não tem quem falar que não tem ansiedade aqui, não tem jeito, principalmente na nossa vida de corretor de imóveis, né, sabendo se vai pagar, se não vai, se vai receber, se vai vender, fica aquela loucura, mas, pessoal, vamos parar. Imagina que você tem só o agora, nesse segundo. O que você pode fazer, né, para trazer resultado para você? Não se preocupa com 10 segundos depois, porque tudo pode mudar, tá? Então, pessoal, eu vou fazer eu vou pedir para o Diego fazer um sorteio aí para mandar um livro para alguém, né? Se eu conseguir mais depois, se o pessoal gostar aí, eu mando outros de presente para cá, depois que eu bater a demanda, tá, gente? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, tá? Fico muito feliz aí. Obrigado, Rogerinho, também, por proporcionar para a gente, né, esse tipo de interação e por ter, né, aturado até hoje a minha ansiedade aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, tá, gente? Um bom dia para todo mundo. Vamos focar no agora, tá? Não deixe a mente criar essas ilusões aí e perturbar a gente, tá? Então, bom dia, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu.